Olá, essa é a nossa terceira videoaula sobre convecção forçada de calor. Nesta videoaula, abordaremos o escoamento externo por uma placa plana. O que vamos fazer nessa videoaula é resolver um exemplo de aplicação. Vamos resolver, portanto, este exercício. Este é o exercício 13 do capítulo 7 do nosso livro-texto, o Incrópera. O que diz no enunciado do exercício é: seja uma placa plana sujeita a um escoamento paralelo superior e inferior, caracterizado por uma velocidade U igual a 5 metros por segundo e uma temperatura T igual a 20 graus Celsius. Determine os coeficientes de transferência de calor por convecção e as taxas de transferência de calor por convecção associados a uma placa plana com comprimento L igual a 2 metros e largura W igual a 2 metros, para o escoamento de ar e temperatura superficial de 50 graus Celsius. Vamos resolver, portanto, inicialmente a letra A. Esse é o nosso sistema. Então, uma placa plana que possui 2 metros de lado por 2 metros de comprimento e ela está submetida a uma velocidade de um escoamento de um fluido igual a 5 metros por segundo. O fluido possui uma temperatura de 20 graus Celsius e a temperatura superficial nesta placa é igual a 50 graus Celsius. Os exercícios que envolvem o cálculo do coeficiente de convecção são facilmente resolvidos seguindo 6 passos. Vamos colocar os passos aqui deste lado. O primeiro passo, portanto, é montar o sistema. O segundo passo, portanto, é estimar as propriedades do fluido. O terceiro passo é calcular o número de Reynolds e também o número de Prandtl quando necessário. Como o número de Prandtl depende apenas do fluido, depende apenas das propriedades do fluido, normalmente o número de Prandtl já é encontrado em tabelas de propriedades. Caso ele não seja encontrado, é necessário calculá-lo. O quarto passo é definir uma equação empírica. O quinto passo é calcular o número de Nusselt. Consequentemente, obtemos o coeficiente de convecção. E, finalmente, o sexto passo, que é a resposta do problema. A resposta do problema pode ser a taxa de transferência de calor, pode ser o fluxo térmico, pode ser uma temperatura. Então, depende do enunciado. O primeiro passo para a resolução do exercício nós já fizemos. O primeiro passo consiste em compreender o sistema, compreender o problema. E nós já montamos. O primeiro passo, então, consiste em desenhar a placa e identificar o fluido, a temperatura do fluido, a temperatura da superfície da placa, as dimensões principais da placa. Então, concluindo o primeiro passo, nós vamos para o segundo passo. O segundo passo é estimar as propriedades do fluido. Bom, como nós já vimos nas duas primeiras videoaulas sobre convecção, o fluido em contato com a superfície, neste caso, o fluido em contato com a superfície aquecida, que está a 50 graus Celsius, ele deverá estar a 50 graus Celsius. E o fluido, após a camada limite térmica, ele estará a 20 graus Celsius. Então, a temperatura onde nós encontraremos as propriedades do fluido será a média entre a temperatura da superfície e a temperatura do fluido, ou seja, 35 graus Celsius. Assim, vamos olhar a tabela de propriedades do ar e encontrar as propriedades na temperatura de 35 graus Celsius. O que precisamos para resolver esse exemplo é o número de Prandtl, a viscosidade cinemática e a condutividade térmica. Feito isso, concluímos o nosso segundo passo. O terceiro passo será calcular o número de Reynolds. O número de Prandtl foi um número tabelado, então nós já o encontramos. O número de Reynolds pode ser encontrado por esta equação, que é a velocidade vezes o comprimento característico dividido pela viscosidade cinemática. O comprimento característico, no caso de um escoamento paralelo em uma placa plana, é o comprimento da placa. Então, o comprimento característico vai ser 2 metros, porque é essa a distância. Esse daqui é o comprimento característico em uma placa plana com escoamento paralelo. Cada sistema possui o seu comprimento característico. Assim, substituindo os valores da velocidade, do comprimento característico e da viscosidade cinemática, encontramos que o número de Reynolds para esse sistema será igual a 6,04 vezes 10 elevado à quinta.
Concluímos, assim, mais um passo, que foi o cálculo dos números adimensionais. O quarto passo é definir uma equação empírica. A tabela que nós vimos em nossa última aula apresenta 3 correlações empíricas para o cálculo de um escoamento externo em uma placa plana. É claro, esses são alguns exemplos que foram extraídos do nosso livro-texto, do Ingrópera. Se vocês pesquisarem em literatura especializada, provavelmente encontrarão mais equações para descrever sistemas talvez mais específicos. Analisando essa tabela, a equação 1 ela é válida para o número de Reynolds menor que 5 vezes 10 elevado à quinta. Não vai se aplicar para o nosso caso. O número de Reynolds que nós calculamos foi igual a 6,04 vezes 10 à quinta. A equação 2, sim, você aplica. A equação 2 ela é válida para o Reynolds no intervalo entre 5 vezes 10 à quinta e 10 elevado à décima terceira, 10 elevado a 13. Ou seja, nós poderíamos usar a equação 2. A equação 3 é um pouco mais complicada. A equação que foi elaborada por Churchill e Oslo. E ela é válida sempre que o produto entre Prandtl e Reynolds for maior que 100. Assim, vamos escolher a equação 2, que é uma equação mais simples. Se vocês utilizarem a equação 3, é um pouco mais complicada, e o valor de Nusselt obtido será um pouco diferente da equação 2. Isso não significa que a equação 2 ou a equação 3, uma está certa e a outra está errada. As duas são válidas, e elas são válidas dentro de uma faixa de precisão que depende de como elas foram obtidas, de como essas equações foram elaboradas em laboratório, em experimentos. Aplicando então essa equação para o cálculo de Nusselt, nós temos que Nusselt é igual a 0,037 vezes Reynolds elevado a 4 quintos menos 871 vezes Prandtl elevado a 1 terço. Encontramos, portanto, substituindo os valores de Reynolds e Prandtl, encontramos um valor de Nusselt igual a 619,6. Encontrando o valor de Nusselt, consequentemente encontramos o valor do coeficiente de convecção, já que o valor do coeficiente de convecção é igual a Nusselt vezes a condutividade do fluido dividido pelo comprimento característico. Assim, substituindo os valores de Nusselt, o valor da condutividade do fluido e o valor do comprimento característico, encontramos que o coeficiente de convecção será igual a 8,13 watts por metro quadrado Kelvin. Concluímos assim o quinto passo da equação, que foi o cálculo do número de Nusselt e o cálculo do coeficiente de convecção. O quarto passo nós também já havíamos concluído quando definimos a equação empírica para o cálculo do número de Nusselt. A equação empírica foi encontrada na tabela, que possui várias equações empíricas. O sexto passo, então, que é a resposta do problema, uma das respostas deste problema é o próprio coeficiente de convecção, mas ele também pede o calor trocado. Então, o calor trocado, o calor perdido por essa placa é obtido aplicando a lei de resfriamento de Newton agora. Aplicando, portanto, a lei de resfriamento de Newton, onde a taxa de transferência é igual ao coeficiente convectivo vezes a área de troca térmica, que multiplica a diferença de temperatura entre a superfície e o fluido, nós encontramos. É necessário observar também que a taxa de transferência de calor vai acontecer no lado superior e no lado inferior da placa. Então nós temos que multiplicar o valor encontrado por 2. Voltando ao nosso sistema, nós conseguimos visualizar isso. A placa troca calor tanto pelo lado superior quanto pelo lado inferior. Então, multiplicando por 2, nós obtemos que a taxa de transferência de calor é igual a 1951,2 watts. Vamos para a letra B agora do nosso exemplo. A letra B fala: suponha que a velocidade seja diminuída para 1 metro por segundo. Determine o coeficiente de transferência de calor por convecção e as taxas de transferência de calor por convecção associados à mesma placa descrita no item A. É o mesmo sistema, contudo reduzimos a velocidade para 1 metro por segundo. Vamos novamente seguir o nosso passo a passo. O primeiro passo, que foi montar o sistema, já foi realizado. Já identificamos o comprimento característico, a velocidade e as temperaturas. O segundo passo será estimar as propriedades. As propriedades também foram estimadas na letra A do exercício. Como não mudou a temperatura, então as propriedades continuam a mesma. E agora vamos para o terceiro passo, que é calcular o número de Reynolds. Assim, utilizando a mesma equação, para o cálculo do número de Reynolds que nós utilizamos na letra A, encontramos o valor do número de Reynolds, que é igual a 1,209 vezes 10 elevado à quinta. Concluímos assim o terceiro passo.
Vamos agora definir uma equação empírica. Novamente, olhando em nossa tabela, para um escoamento paralelo em uma placa plana, nós temos as equações 1, 2 e 3. Veja que nós não podemos mais utilizar a equação 2, pois o número de Reynolds agora é 1,2 vezes 10 elevado à quinta. Então, ele está menor que 5 vezes 10 elevado à quinta. E a equação 2, o número de Reynolds tem que ser maior que 5 vezes 10 elevado à quinta e menor que 10 elevado a 13. Consequentemente, para calcular o número de Nusselt, nós temos que utilizar a equação número 1. Concluímos, portanto, o quarto passo, que é definir uma equação empírica. O quinto passo agora é calcular o número de Nusselt e o coeficiente de convecção. Substituindo, portanto, o valor de Reynolds, o valor de Prandtl, na equação selecionada, nós encontramos que o coeficiente de convecção é igual a 2,72 watts por metro quadrado Kelvin. Aplicando novamente a lei de resfriamento de Newton. Assim, substituindo o valor do coeficiente de convecção encontrado, a área de transferência de calor e a diferença de temperatura, e multiplicando por 2, pois são dois lados que perdeu o calor, nós encontramos que a taxa de transferência de calor desta placa para o ar passou a ser 653 watts. Vamos fazer agora a letra C do exercício, que fala: caso o comprimento desta placa seja aumentado para 20 metros, condição na qual o escoamento pode ser suposto turbulento ao longo de toda a placa, determine os coeficientes de transferência de calor por convecção e as taxas de transferência de calor por convecção associadas às mesmas condições da placa descrita no item A. Agora voltamos então para a mesma placa da alternativa A, contudo, o comprimento da placa passou a ser 20 metros. Sendo assim, analisando nosso passo a passo, como não mudou as propriedades do fluido, nós já estimamos as propriedades do fluido, nós já montamos o nosso sistema e agora precisamos calcular o número de Reynolds. Assim, utilizando a equação de Reynolds, que é igual a velocidade vezes o comprimento característico dividido pela viscosidade cinemática, e substituindo os valores, encontramos que o novo valor de Reynolds será igual a 6,04 vezes 10 elevado à sexta. Calculamos agora o número de Reynolds e precisamos definir então a equação empírica. Novamente, olhando a tabela de equações empíricas, é possível identificar que duas equações se adequam ao nosso sistema. A segunda equação, pois Reynolds está no intervalo entre 5 vezes 10 à quinta e 10 elevado à terceira, e a terceira equação, pois o produto de Prandtl vezes Reynolds será superior a 100. Vamos escolher, então, a segunda equação para o cálculo do coeficiente de convecção. Definimos, portanto, nossa equação empírica e vamos calcular o número de Nusselt e o número do coeficiente de convecção. Assim, aplicando a equação Nusselt é igual a 0,037 vezes Reynolds elevado a 4 quintos menos 871 vezes Prandtl elevado a 1 terço, encontramos que Nusselt é igual a 8.067,4. Com isso, conseguimos encontrar o coeficiente de convecção. O coeficiente de convecção, então, será igual a 10,59 watt por metro quadrado, Kelvin. Assim, substituindo o valor do coeficiente de convecção na lei de resfriamento de Newton e multiplicando por 2 novamente, porque a placa perde calor pelo lado de cima e pelo lado de baixo, nós encontramos que a taxa de transferência de calor será igual a 25.416 watts. Finalizamos, portanto, o cálculo do coeficiente de convecção em uma placa plana sujeita a um escoamento paralelo. Este exemplo também serviu para ilustrar a influência da velocidade e do comprimento da placa no valor obtido do coeficiente de convecção. Em nossa próxima videoaula, vamos calcular o coeficiente de convecção para um sistema diferente. Até a próxima videoaula.